Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta e nós estamos aqui começando o primeiro vídeo de História da Igreja de 2020. Um ano que a gente está com muita expectativa de produção aí nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, no meu site, que ainda não conhece, www.lucasgesta.com.br. Então esse ano vai ser um ano de muita produção intelectual, se Deus quiser. Para o primeiro vídeo do ano, eu quero começar trabalhando com vocês os desafios que a história da igreja tem para esse século XXI. Principalmente aqui no Brasil, que é o ambiente que eu conheço, o ambiente que eu tenho lido, o ambiente que eu tenho trabalhado. Como está o ambiente de produção na Europa ou nas regiões anglo-saxões, eu ainda não tenho esse domínio, mas em relação ao Brasil a gente tem bastante coisa a falar, bastante coisa a compreender, bastante coisa a mudar. Eu não sei se esse vídeo vai virar uma série com 2 ou 3 vídeos, mas eu quero fazer alguns apontamentos hoje sobre a história da igreja. O primeiro apontamento, ele já está bem feito na nossa primeira série de vídeos aqui do canal, que foi História da Igreja versus História Eclesiástica. Se você ainda não viu, vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Inclusive é o vídeo mais assistido aí do canal. Se eu não me engano, já deu 5.000 visualizações. Nesse vídeo eu faço aquela velha crítica, né, de como se produz a história da igreja. Então a gente sabe que você tem duas posturas intelectuais para descrever o que aconteceu na história do cristianismo. Uma é uma postura mais denominacional, é uma postura mais teológica, que tem a ver com a defesa da fé de uma igreja, de uma denominação. E muitas denominações e igrejas escrevem as suas biografias históricas, seus grandes heróis, seus grandes santos, suas grandes santas. Seja no protestantismo, no catolicismo, nas igrejas ortodoxas, nas igrejas siríacas ou coptas, enfim, do Oriente. Você tem uma hagiografia, como eu sempre tenho indicado. Então, essa postura, ela é uma postura de defesa da fé, uma postura apologética, essa postura que eu tenho chamado de história eclesiástica. O nome assim não importa tanto, importa definir essas duas posturas. Então essa postura de história eclesiástica, você vai ver sempre essa pessoa defendendo a sua igreja, a sua denominação, a sua doutrina, como se fosse algo transcendente, como se fosse algo que veio realmente do céu e por revelação apenas um grupo de homens e de mulheres chegaram àquela ideia e começaram aquela igreja, aquela denominação, romperam com o que veio antes. Então essa postura de história eclesiástica, ela é importante para a fundação da identidade de uma igreja. Uma igreja ela só consegue sobreviver no tempo. A história do cristianismo é a história de milhões e milhões e milhares de denominações e formas de pensamento. Essas denominações só conseguem sobreviver com o tempo, só conseguem atingir a continuidade após a morte do seu líder fundador ou dos seus líderes fundadores, se ela criar uma identidade, e essa identidade está carregada de mitologia, ela está carregada de um passado de milagres, de poder, de coisas extraordinárias. Não é o interesse dessa história eclesiástica fazer nenhuma crítica própria. Tem crítica às outras denominações, mas são críticas geralmente no campo do foi Deus, foi o diabo, ou heresia ou ortodoxia, que também tem outro vídeo aí sobre heresia e ortodoxia. A outra postura, ela tem a ver com uma postura mais acadêmica, que eu chamo, que seria a história da igreja, outros autores chamam de história, simplesmente história do cristianismo, que é uma postura de você tentar compreender, para além da coleção de fatos, por que os cristãos, as igrejas, as denominações agem, entendem, pensam, influenciam o mundo, influenciam estados, economia e sociedade, para além do campo Deus e diabo, ortodoxia e heresia.
essa postura acadêmica, a postura que eu tenho seguido, tenho procurado construir, de história da igreja e de tentar compreender os fatos, os personagens, as ideias, os pensamentos que permearam o cristianismo desde que ele surgiu lá no Oriente, se espalhou no Oriente, se espalhou no Ocidente. Hoje, basicamente, a gente tem uma sociedade global de valores cristãos ou que vieram de denominações cristãs muito claras. Se o cristianismo ele passou os primeiros 1000 anos restrito ao Mediterrâneo e à Europa, até mais ou menos ali o Iraque, pelo menos aí nos últimos 500, 400 anos, o cristianismo é global. E hoje a gente pode dizer com certeza que ele é totalmente global, basicamente presente, influenciando ativamente todas as culturas. Se a gente for considerar também as religiões que vêm do cristianismo, então isso se potencializa. Então, o primeiro desafio da história da igreja para o século XXI, para o Brasil, é tentar se distanciar ou não ser apenas uma colecionadora de fatos. As publicações brasileiras sobre a história da igreja, em geral, são coleções de fatos. Pega-se a história de uma igreja, de um líder, e ali começa a falar quando nasceu, quando viveu, o que aconteceu, o porquê que aconteceu. Se faz um livro, geralmente se dá um caráter muito devocional, né? Aquela pessoa foi uma pessoa de Deus, nós precisamos nos inspirar nela. Isso é legítimo, isso é muito justo, isso faz parte da formação da identidade das denominações. Tá? O problema é quando você vê isso transportado para o meio acadêmico, que é um meio que no Brasil sempre foi muito hostil à história do cristianismo, pela incompetência geral da formação marxista em tentar compreender cultura e ideias. É claro que um marxista hoje me criticaria, só que o marxismo hoje, pós-Thompson, pós essa galera aí, realmente se volta para a cultura, se volta para as ideias, se volta para o que seria a superestrutura. Mas o marxismo mais ortodoxo nunca foi voltado a isso, sempre foi voltado para as questões mais quantitativas, econômicas, materiais, materialistas, e acabou abandonando o cristianismo. Não que ele não soubesse que o cristianismo também influencia na questão material, econômica, quantitativa, mas porque ele, por ideologia, quis desprezar então a influência e a formação cristã de todas as sociedades, inclusive do comunismo e do próprio Marx, Engels e toda a galera ocidental, né, francesa, alemã, que trabalhou o marxismo. Então, a formação de história daqueles que quiseram trabalhar a história do cristianismo no Brasil sempre foi muito complicada. Os bons historiadores que existem do cristianismo brasileiro são teólogos. Hoje, as universidades, os programas de história, pelo menos até o século XX, não trabalhavam muito isso, então foi muito interessante essa virada do século XX e século XXI. Quem queria trabalhar a história da igreja ter ido para a ciência da religião. E é uma crítica que eu sempre faço, né? Não tem feito nem ciência da religião, nem história. Você acaba pegando esses trabalhos de ciência da religião e são uma coleção de fatos de história da igreja, e aí, sei lá, levanta Max Weber para dar uma coisa teórica, ou alguém da ciência política, uma coisa assim que fica estranha. Não é nem ciência da religião aquilo, não é nem sociologia da religião, não é nem história, e fica uma coisa perdida. Então o desafio da história da igreja para o século XXI no Brasil é, primeiro, fazer uma história da igreja realmente no ambiente histórico.
dentro dos paradigmas nossos da história, dentro de uma rigidez mais teórica e conceitual, dentro de uma vontade de tentar compreender o cristianismo para além da dogmática. Isso é um desafio. Já estou vendo que o vídeo passou aqui de 10 minutos, eu gosto sempre de fazer vídeos de 10 minutos, só que eu falo muito. Então eu vou gravar outro vídeo aí, uma continuação. Então aqui é o professor Lucas Gesta, filigranas de História da Igreja para vocês. Quem quiser estudar comigo, eu tenho um curso online via WhatsApp de História do Cristianismo que custa apenas R$ 25,00 mensais. Então se você quiser participar, o curso é aberto, você pode entrar quando quiser. É só me procurar no Instagram ou no Facebook, me mandar inbox seus dados e eu mando o número de celular e você pode cursar comigo esse curso. Um abraço a todos, tchau!